Então vai começar a gravação. E a aula de hoje, basicamente, é continuar expondo, fazer a revisão da disciplina. Temos a aula de hoje, mais a próxima aula de segunda-feira, antes da prova, vai ser passada para vocês na quarta-feira. Então, se não estou enganado, na última aula, a gente estava no conjunto número 1 de transparências e paramos exatamente na hora de definir a equação de onda, utilizando a notação fasorial. A ideia da equação de onda, de se utilizar a equação de onda, é porque ela só vai depender ou do campo elétrico ou do campo magnético. E, em princípio, né, se a solução for simples, isso facilita a resolução do problema baseado em condições de contorno. Então, para definir essas equações de onda, obviamente a gente começa nas equações de Maxwell e até o momento a gente continua assumindo a possibilidade de haver fontes na região onde você analisa o seu problema. Então, estou aqui as fontes de corrente elétrica e as fontes de carga elétrica. E para começar a definição da equação de onda, o procedimento geral é você tirar o rotacional do rotacional de um desses campos. E a gente começa aqui pelo campo elétrico. Então, o rotacional do campo elétrico é dado pela lei de Faraday. Se você tirar o rotacional do campo elétrico, é você tirar o rotacional desses dois lados da equação aqui, ó, da equação de Faraday. Só que antes disso, existe uma identidade vetorial que diz que a gente não vai provar, vamos acreditar, se as derivadas forem todas definidas, o rotacional do rotacional de um campo vetorial é dado pelo gradiente do divergente desse campo menos o laplaciano desse campo. E, finalmente, a gente troca o divergente do E, que aparece aqui, ó, pela lei de Gauss. Por isso que apareceu esse ρ dividido por epsilon. Como a gente vai particularizar o estudo para meios homogêneos, o epsilon, permissividade complexa, que apareceria aqui dentro desse gradiente, a gente passa para fora. E aí sim, vamos agora substituir a lei de Faraday no rotacional do campo elétrico, menos J ômega mi. J ômega mi são constantes, porque, mais uma vez, o meio homogêneo, e o rotacional só vai operar em cima do campo magnético. Então, nós temos essa igualdade aqui, ó. Sendo que essa igualdade ainda pode ser manipulada mais uma vez, porque apareceu aqui o rotacional do H. Então, a gente pode substituir o rotacional do H pela lei de Ampère. E, finalmente, a gente chega numa equação, ó, este lado, este termo, igual a esse, vai te dar uma equação de onda, ou uma equação diferencial, que a gente vai chamar de equação de onda, em função onde apenas aparece o campo elétrico em função das fontes, tanto as fontes de corrente elétrica como as fontes de carga elétrica. Bom, nessas manipulações apareceu um termo enorme aqui, ó. Repara que quando eu fizer essa multiplicação, vai aparecer ômega ao quadrado, mi, epsilon. Então, a gente define ômega ao quadrado, mi, epsilon, como sendo k ao quadrado. E, consequentemente, k é igual a ômega raiz de mi, epsilon. Como nós podemos estar lidando com meios dissipativos, em princípio, esse epsilon é complexo. Consequentemente, o k pode também ter um valor complexo. E a gente vai representar ao longo do curso esse valor complexo do k através dessa relação k é igual a beta menos j alfa. Beta, obviamente, é a parte real do k e menos alfa a parte imaginária do k. Então, manipulando essa última igualdade, passando aquilo que é função do campo elétrico para um lado e aquilo que são as fontes para o outro, nós chegamos nessa relação, uma equação diferencial de segunda ordem,
Isso aqui é definido como a equação de onda do campo elétrico para um meio linear, homogêneo, isotrópico, com fontes presentes. Então, é uma equação de onda não homogênea. Se você estiver lidando com um problema onde as fontes estão fora da região onde você investiga o campo, então isso aqui passa a ser zero, o lado direito da equação passa a ser zero, nulo, e você tem o que a gente chama de equação de Helmholtz, ou equação de onda homogênea para o campo elétrico. Seguindo passos duais aos anteriores, né? Nós, sem mais delongas, chegamos aqui numa outra equação de onda, esta válida para o campo magnético, a equação de onda do campo magnético, não homogênea, caso haja fontes no interior da região. Se você estiver lidando com um meio chamado linear, classificado, né, como linear, homogêneo, isotrópico, e também sem fontes, aí tanto o campo elétrico como o campo magnético satisfazem equações de onda homogêneas, chamadas de equações de Helmholtz. E repara, as equações, tirando fora que uma é do campo elétrico e a outra é do campo magnético, elas têm a mesma forma matemática. Então, isso significa que, na maioria dos problemas, a gente pode resolver para um deles e o outro, geralmente, segue o mesmo raciocínio. Você, através de inspeção, pode obter a solução da outra equação de onda sem ter que resolver tudo novamente. E é o que vamos fazer agora, por um caso muito específico, porém bastante útil, que é a solução intitulada onda plana. Aí já pulamos aqui, ó, para o segundo conjunto de transparências, o TIOG2, onde a gente vai lidar exclusivamente com ondas planas, que é onde termina a matéria da primeira prova. Então, no caso das ondas planas, a gente vai, em primeiro lugar, resolver esse problema em coordenadas retangulares. Alguma pergunta? Não, até agora. Deixa eu só tentar mais uma vez ligar para os outros. Então, a gente vai começar pela solução da equação de onda do campo elétrico, que, por causa da similaridade com a do campo magnético, no final a gente consegue a solução do campo magnético por inspeção da solução obtida para o campo elétrico. Bom, em coordenadas cartesianas, em coordenadas retangulares, usando a base retangular, a gente vai escrever esse vetor, o fasor, né, que representa o campo elétrico, da seguinte maneira: ele tem uma componente x, é x, na direção x, uma componente é y na direção y, e outra é z na direção z. É x e é y e é z são fasores, cada um associado a uma direção desse campo elétrico, caso haja, né? Você pode ter, de repente, só uma dessas componentes. Mas, da maneira mais geral, vamos assumir que ele tem as três componentes. E quando você substitui essa relação no Laplaciano, a gente chega à conclusão que o Laplaciano de um vetor é igual ao Laplaciano da componente x na direção x, mais o Laplaciano da componente y na direção y, mais o Laplaciano da componente z na direção z. Ou seja, se você separar essa equação vetorial nas suas componentes cartesianas, nós vamos chegar a 3 equações, todas elas com a mesma forma. E todas são equações de onda, porém agora escalares. Uma para a componente é x, outra para a componente é y e outra para a componente é z. E mais do que isso, né, todas têm a mesma forma. Então, na verdade, ao invés de resolver essa equação vetorial, a gente vai resolver esta equação escalar aqui, ó, onde esse psi é um fasor que pode estar representando qualquer uma dessas componentes, é x, é y ou é z. E mais adiante, vamos fazer a mesma coisa para o campo magnético. Então, com isso, a gente consegue transformar o problema que originalmente é vetorial
na solução de um problema escalar. Beleza. Próximo. Oi. Não. Beleza, só com... Tô olhando aqui. É porque eu tava lembrando num exercício que eu tive problema. Não foi problema, né? Foi um esquecimento, assim. É que o K, na verdade, ele é um vetor, né? O K, Então, por enquanto, não. quanto não, né? Mas Por ele... enquanto é um escalar. Daqui a pouco a gente vai definir o vetor K. Beleza. E aí a gente assume que essa solução que a gente busca, essa onda plana, ela é tal que admite separação de variáveis. Então a gente vai chutar, aliás, a gente vai definir a solução que a gente busca como sendo uma função complexa, né, mas uma função de x, y, z. Para não ter que ficar escrevendo x, y, z, a gente usa esse vetor R. Esse vetor R é o vetor posição, que localiza um observador no espaço, na posição com coordenadas x, y, z. E a gente vai assumir que esse psi ele é composto por um produto de 3 funções, onde uma só depende de x, outra só depende de y e a última só depende de z. Soluções com essa natureza, com essas características, são poucas. Só alguns problemas permitem a separação de variáveis. E a onda plana é um desses problemas. Bom, aí a gente substitui essa definição, né, a técnica da separação de variáveis, nessa equação de onda escalar homogênea. E aí, olhando lá no apêndice do livro, a gente vê que o laplaciano de uma função é dado pela derivada segunda da função em relação a x, mais a derivada segunda da função em relação a y, mais a derivada segunda da função em relação a z. Todas derivadas parciais. Mas como f de x só depende de x, f de y só depende de y, e f de z só depende de z, na derivada em relação a x, eu posso passar o f de y e f de z para fora. Eles não dependem de x. Na derivada em relação a y, eu passo o f de x e o f de z para fora. E na derivada em relação a z, eu passo o f de x e o f de y para fora. E aqui, assim, eu escrevo, usando a separação de variáveis, a minha equação de onda homogênea, escalar, dessa outra maneira. Isso aqui só vale se a separação de variáveis puder ser aplicada, que é o nosso caso. E aí eu vou dividir todos os dois lados da equação novamente pela função, pelo produto f de x vezes f de y vezes f de z. Quando eu fizer isso, eu chego nessa nova relação aqui, ó. E a gente observa que esse termo só depende de x, este só depende de y e este só depende de z. Mas independente dos valores de x, y, z, esse somatório é sempre constante, igual a menos k ao quadrado. Só tem um jeito disso acontecer, é se cada um desses termos individualmente também for uma constante. E aí, por comodidade, para o primeiro termo, a constante definida como menos kx ao quadrado, para o segundo termo, menos ky ao quadrado, e para o último termo, menos kz ao quadrado. De tal maneira que kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado são iguais, esse somatório, né, é igual a k ao quadrado, que por sua vez é ômega ao quadrado mi epsilon. Como o epsilon pode ser complexo, se o meio for dissipativo, então significa que kx também pode ser complexo, o ky pode ser complexo, o kz pode ser complexo. E ao olhar para as equações, ó, repara, a separação de variáveis fez com que uma equação diferencial que depende de x, y, z fosse separada em 3 equações, uma separada da outra, onde uma só depende de x, uma só depende de y e uma só depende de z.
E melhor ainda, a solução dessas equações, a solução é simples. É dada por essas funções senoidais ou por essas exponenciais complexas. Você pode escolher tanto uma como a outra. Nada impede de você escolher uma combinação de seno e cosseno ou uma combinação de exponencial complexa. A comodidade é que vai indicar qual delas é a mais pertinente. Por enquanto, alguma pergunta? Não, não, tranquilo. Eu tô pensando em mandar mensagem aqui pro Kaique, que eu arrumei o WhatsApp dele. Manda, por favor. O Bruno, por exemplo, faltou ontem na outra aula, né? Hoje ele está faltando de novo. Eu vou mandar aqui. Obrigado. Bom, as soluções, as escolhas mais cômodas, geralmente são baseadas no seguinte: se você, de antemão, olhando a geometria do problema, percebe que você vai ter ali, em relação àquela coordenada, uma solução estacionária, então a prática indica que talvez a melhor escolha seja uma combinação de seno e cosseno. Por exemplo, é o que vai acontecer dentro de um guia retangular, dentro de uma cavidade retangular, mais adiante no curso. Agora, se em relação àquela direção você já antecipa que você vai ter uma propagação, provavelmente a melhor escolha é exponencial complexa. No caso dessa onda... Desculpa aí, perdão, eu perdi essa última parte aí que você Você falou. vai escolher seno e cosseno ou exponencial complexa dependendo da antecipação do comportamento do campo. Por exemplo, se você antecipa que em relação a x você vai ter uma solução estacionária, por exemplo, duas paredes, o campo fica oscilando entre as duas paredes. Provavelmente, a melhor escolha vai ser a combinação de seno e cosseno. Mas se você antecipa que não tem nenhuma parede aqui bloqueando, eu vou ter propagação nessa direção. Então, provavelmente, a melhor escolha vai ser exponencial complexa, que é o caso da onda plana. Né? Por enquanto, no nosso problema, não tem nenhuma parede. A onda plana vai propagar inicialmente num espaço livre. Então, a escolha vai ser de exponencial complexa, como está na próxima transparência. Então, a gente vai escolher, para representar o nosso psi, esse produto de três exponenciais complexas, que, por causa das propriedades da exponencial, vão ser unidas numa única exponencial, somando os argumentos. E é agora que vai aparecer o vetor K. Repara, eu tenho aqui Kx vezes x. Você consegue enxergar? Consigo. KY vezes y mais Kz vezes z. Isso aqui pode ser representado por um produto escalar. Eu defino, como sempre, o vetor R usando as coordenadas do observador, x, y e z. E aí eu defino um vetor K complexo, cujas componentes são Kx, Ky, Kz, em princípio. Pode ser que uma delas não esteja presente. E aí, ao invés de escrever esse argumento da exponencial desta maneira, eu diminuo a notação matemática escrevendo dessa forma aqui. Como todas as componentes do campo elétrico satisfazem a mesma equação de onda, a solução vai ser a mesma, exceto talvez pelas amplitudes. Então, em geral, quando eu passar essa solução para o campo elétrico, provavelmente a componente x do campo elétrico vai ter uma amplitude, que eu vou chamar aqui de AX. Essa daqui, AY, e finalmente uma AZ. Mas todas vão possuir essa exponencial complexa aqui, que eu passo para fora em evidência. E o vetor constante que sobra, eu defino, classifico como sendo um vetor E índice zero. Esse vetor complexo, esse fasor aqui vetorial, na verdade é um vetor constante, que representa a amplitude e a fase de cada componente desse campo elétrico. Essas componentes, inclusive, não precisam ser iguais. Elas, inclusive, não precisam estar presentes. Por exemplo, se o campo elétrico só possui componente na direção x, o AY e o AZ vão ser nulos. Então, essa é a maneira mais geral
de representar o campo elétrico, o fasor campo elétrico dessa solução, que daqui a pouco a gente vai classificar como onda plana. Professor. E explicar por que, que a gente chama de onda plana. Qual é a pergunta? Não, beleza. Eu tô com, tipo assim, é uma questão mais, talvez, de esquecimento, né? Porque tem muito tempo que eu estudei isso. Mas, por exemplo, quando você coloca a função da onda como exponencial, ela tem dois termos, né? Ela tem um termo que é um conjugado do outro. Por exemplo, você tem, igual no slide anterior aí, tá? Tipo, a equação da onda tá Cx é a menos J mais D é a mais J. Isso. Nesse Por caso que, que a aí. gente escolheu menos, né? Por que, que a gente escolheu menos? Então, repara, em primeiro lugar, o sinal do Kx, do Ky e do Kz não vão violar esta equação, porque esta equação depende deles ao quadrado. Então, por causa dessa relação, tá vendo aqui, ó, essa relação em vermelho? Eu posso definir o Kx, Ky e o Kz positivos ou negativos, tá? Então, para não ter que ficar escrevendo desse jeito, e como por enquanto estou investigando uma única onda plana, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir tudo dessa maneira, e se por acaso você errou o sinal, é só trocar o sinal, entendeu? Ah, tá, entendi. Beleza? Porque a troca do sinal, mas só por um motivo, é porque a troca do sinal não vai afetar essa relação. Essa relação tem que ser sempre satisfeita. E se isso aqui não for satisfeito, significa que isso aqui não é verdade e, consequentemente, a solução não satisfaz a equação de onda. E se ela não satisfaz a equação de onda, ela não satisfaz as equações de Maxwell. Então, é por causa daquela relação que eu vou usar esse truque. Se eu, por acaso, me enganei e o sinal aqui não é o correto, é só trocar o sinal. Não, beleza. Beleza? Então, a gente não está perdendo nada ao representar a solução dessa maneira. Mas só por causa do fato, porque, por enquanto, não tem nenhuma parede. E eu só tenho uma onda plana. Se eu tivesse duas ondas planas, eu teria que tomar cuidado. Tá? Aqui só tem uma. Continuando, como o fasor campo magnético satisfaz a mesma relação, obviamente, no final, nós vamos seguir passos semelhantes e eu vou chegar em algo parecido com isso. Onde, para diferenciar da solução anterior, eu chamo esse vetor constante de H índice zero. E aí, o próximo passo foi substituir essas duas soluções nas equações de Maxwell para ver a relação entre eles. O E0 e o H0, eles não podem ser quaisquer. Eles têm que ser tais que as equações de Maxwell sejam satisfeitas. Então, o que a gente fez foi substituir essa solução classificada como onda plana dentro das equações de Maxwell, começando pela lei de Faraday. E aí, substituindo, por exemplo, a solução do fasor campo elétrico dentro desse rotacional e manipulando, a gente chega à conclusão que esse rotacional, para essa solução classificada como onda plana, é igual a isso daqui, ó. E aí, para a lei de Faraday, a gente chega à conclusão que, no caso da onda plana, menos J ômega mi H é igual a menos J, que multiplica o produto vetorial do vetor K pelo fasor campo elétrico. Ou seja, olha só, é como se nós tivéssemos trocado o operador nabla pelo vetor menos JK. Isso é igual a isso. Mas isso só vale para a onda plana. Na lei de Ampère, chegamos à mesma conclusão. É como se trocássemos o operador nabla, o triangulinho de cabeça para baixo, por menos JK. Aqui. Aí fomos para a lei de Gauss. Não estou repetindo as manipulações, né? Só que agora é divergente, não é mais rotacional. Mesma conclusão, é como se tivéssemos trocado o operador nabla
por menos JK. E idem para a última lei de Gauss, ou seja, quando a gente substitui essa solução identificada como onda plana nas equações de Maxwell, aquilo que era operador nabla é substituído ou tem a mesma função de um vetor menos JK. E a gente já tinha visto algo parecido antes, quando a gente fez a transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência. Você sabe, inclusive, de outras disciplinas, que você pode pegar uma função, desde que ela seja factível, executável, uma função temporal, e substituir por um somatório de termos harmônicos, onde essa combinação de termos harmônicos pode ser discreta, somatório, ou contínua, é a integral da transformada de Fourier. O mesmo princípio também se aplica ao espaço. Você pode pegar uma função que dependa das coordenadas x, y, z e representar isso como uma combinação de harmônicos, mas não harmônicos temporais, e sim harmônicos espaciais. E esses harmônicos espaciais são ondas planas. Então, matematicamente, no final, temos algo semelhante ao que já tinha observado, ou que já tínhamos observado, no domínio do tempo. Quando a gente aplica a notação fasorial, matematicamente a gente troca o operador derivada temporal por J ômega. Aqui nós estamos substituindo o operador derivada espacial por menos J vetor K. Alguma pergunta? Não, tranquilo. Beleza? Ou seja, esse vetor K merece um pouco mais da nossa atenção. Então, a próxima sessão é investigar, ou investigar não, né? Fazer alguns comentários em cima desse vetor K. Então, por definição, o vetor K, na base cartesiana, né? Tem componente K índice X na direção X, KY na direção Y, KZ na direção Z. E eles não podem ser quaisquer, eles têm que satisfazer essa relação aqui, ó. Kx ao quadrado, mais Ky ao quadrado, mais Kz ao quadrado, sempre iguais a somatório igual a ômega ao quadrado mi epsilon. De maneira que, se o epsilon for complexo, em princípio, eles podem ser complexos. Aliás, mesmo que o epsilon não seja complexo, eles, ou alguns deles, podem ser complexos, desde que o somatório seja puramente real, tá? Então, para você poder estudar qualquer tipo de onda plana, você deve permitir que o Kx, o Ky e o Kz possam ser complexos, se houver essa necessidade. Se você não sabe de antemão se vai ou não ser complexo, deixa complexo, porque aí você vai ter uma equação ou uma formulação que satisfaz a todos os casos que forem possíveis, tá? Bom, próxima transparência, só um tempinho. E aí, por causa disso, a notação que a gente vai adotar é, como a gente já tinha chamado K de beta menos J alfa, nós vamos fazer o mesmo para o Kx, para o Ky, para o Kz, apenas adicionando os índices correspondentes, x, y ou z. E aí, substituindo essa nova definição no vetor K e separando o que é real do que é imaginário, a gente percebe que podemos representar esse vetor K como sendo a soma de dois vetores, ambos reais, porém um deles multiplicado por menos J. Então, beta vai representar a parte real do vetor K e menos alfa vai representar a parte imaginária do vetor K. O vetor K é complexo, então a interpretação tem que ser feita com cuidado. Mas tanto o vetor beta como o vetor alfa são reais. Então, eles podem ser interpretados geometricamente sem maiores complicações, tá? E aí, a gente vai, por exemplo, na expressão do campo elétrico da onda plana e trocamos esse vetor K por essa identidade aqui, beta menos J alfa. E separamos a exponencial em duas. Uma onde o alfa aparece no argumento e outra onde o beta aparece no argumento.
E aí, finalmente, a gente observa o seguinte: este primeiro termo, essa primeira exponencial que aparece aqui, ó, é aquela que cuida, que representa a variação, caso haja, a variação da amplitude desse campo elétrico. Por exemplo, se o meio é dispersivo, possui perdas, o vetor K vai ser complexo, vai ter um vetor alfa não negativo, e isso vai significar o seguinte: na medida em que a onda propaga, ao menos aqui, ó, na medida em que a onda propaga, a sua intensidade vai diminuindo, porque ele vai perdendo energia para o meio. E este outro termo cuida da fase. Como ela oscila, na medida em que há propagação, você tem uma variação da fase deste fasor campo elétrico. Por definição, isso você viu lá no ciclo básico, em alguma disciplina envolvendo oscilação, você sabe que a frente de onda é classificada como sendo a superfície onde a fase é constante. Então, a gente vai identificar que superfície é essa, identificando o que faz o beta escalar R ser constante. E aí, fazendo uma rápida análise, a gente verifica que beta escalar R é constante sobre um plano. Mas não é um plano qualquer, é um plano cuja normal é dada pela direção desse vetor beta. Ou seja, as frentes de onda dessa solução que a gente acabou de obter são planas. E é por isso que essa solução é chamada de onda plana. Você tem planos onde a fase é constante e, consequentemente, aqui também aparece um vetor, no caso alfa, escalar R. Então, você também tem planos onde a amplitude é constante. Se os planos de fase constante coincidem com os planos de amplitude constante, ou seja, se beta e alfa forem paralelos um ao outro, ou se o alfa não existir, se o alfa for zero, essa solução é chamada de uniforme, onda plana uniforme. Caso contrário, você terá uma onda plana não uniforme. No caso da onda plana não uniforme, você tem que, sobre a frente de onda, a amplitude varia. A amplitude não é uniforme. Então, você pega o vetor K. Se ele for puramente real, a solução é uniforme. Se ele for complexo, mas tanto o vetor beta como o vetor alfa, eles podem ter amplitudes diferentes. E eles vão, geralmente, ter amplitudes diferentes. Mas se eles forem um paralelo ao outro, estiver apontando na mesma direção, a solução é uniforme. Apenas que de plano para plano, a amplitude vai diminuindo. Caso contrário, que é a solução mais geral, a nossa solução onda plana é classificada como uma solução não uniforme. Alguma pergunta? Não. Beleza. E aí, a partir desse momento, a gente vai investigar a solução classificada como uniforme. E o motivo é relativamente simples. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que essa onda plana uniforme, ela é transversa eletromagnética, ela é TEM. E várias soluções, não todas, obviamente, mas várias soluções em comunicações são TEM, não necessariamente planas. Por exemplo, uma antena radia. Se você for fazer a matéria de antenas, você vai ver que longe das fontes, longe da antena, a frente de onda tende a se transformar numa frente de onda esférica, não plana, porém TEM. Então, muitas das características que a gente estuda, por exemplo, para frente de onda radiada por uma antena, campos longe de fonte, etc., podem ser investigados utilizando a onda plana inicialmente, já que a solução matemática é mais simples, a gente acaba usando a onda plana para entender melhor essas propriedades de uma onda TEM, que a gente vai ver daqui a pouco, antecipando comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo e polarização. Então, essas características de uma onda TEM podem ser estudadas usando a onda plana uniforme como exemplo.
Então, a partir de agora, isso aqui eu vou pular. Isso aqui é um blá, 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 falando sobre a possibilidade de você usar ondas planas para representar a variação espacial do seu campo eletromagnético. Isso aí está fora do escopo aqui do curso, é só um comentário, tá? Agora sim, na seção 2.5, a onda plana uniforme. Então agora é um caso particular de onda plana, que para nós é o caso de maior interesse, pelo menos por enquanto. Então, agora não é mais geral, é particular. Nosso vetor K, além daquelas propriedades vistas anteriormente, ele tem outra propriedade, onde se o alfa for diferente de zero, porque se o alfa for igual a zero, não tem problema nenhum. O vetor K é o próprio vetor beta, você tem uma onda plana uniforme, onde a amplitude nunca diminui. Ela vai até o infinito com o mesmo valor. Mas se o meio for dissipativo, então você vai ter um vetor K complexo. E se a onda é uma onda plana uniforme, os dois têm que apontar na mesma direção. Então, o que eu fiz aqui, ó, foi pegar o vetor beta, já que ele é real, e dizer o seguinte, ó, beta é a amplitude do vetor beta. E a direção desse vetor é esse unitário beta chapéu. E eu fiz o mesmo para o alfa. Só que no caso da onda plana ser uniforme, o vetor beta chapéu e o vetor alfa chapéu vão ser idênticos, porque eles são paralelos um ao outro. E ao invés de chamar de beta chapéu ou alfa chapéu, já que é o vetor K, e a direção é a mesma, eu vou chamar de K chapéu. E no final, se a onda plana for uniforme, o vetor K ele pode ser complexo. Ômega raiz de mi epsilon pode ser complexo, por exemplo, se o meio tiver perdas e o epsilon for complexo. Mas a direção K unitária, não, ela é real. Alguma pergunta? Não. Então você tem um vetor complexo, ele não deixa de ser complexo. Mas a direção dele, ou seja, a direção da parte real e da parte imaginária é a mesma. E ela é real e é definida aqui nas notas de aula como K unitário, o K chapéu. E aí, o vetor K já pode ser caracterizado melhor geometricamente. Existe uma direção única para ele. Antes ele podia ter uma direção para a parte real e outra para a parte imaginária. Mas se a tal da onda plana é classificada como uniforme, então essas direções é a mesma. E a gente vai classificar aqui como K chapéu. Aí o que a gente fez foi voltar lá nas equações de Maxwell. Observe que nós tínhamos obtido essas relações anteriormente, ó. Mas pelo fato do K poder ser complexo, a gente não fez nenhum estudo geométrico em cima disso. Simplesmente apresentamos essas relações. Simplesmente trocamos o operador nabla por menos J vetor K. Como agora a onda plana é uniforme e K unitário é uma direção real, então agora vamos classificar geometricamente o que está por trás disso, e o que vamos fazer daqui para frente só vale para onda plana uniforme, é particular, tá? Então, se a onda plana é uniforme, eu vou substituir este vetor K, que geralmente é um vetor complexo, por esta representação, onde o escalar K pode ser complexo, mas o K unitário é sempre real. O K unitário vai representar a direção de propagação dessa onda plana uniforme. Alguma pergunta? Não. Beleza? Bom, oi. Basicamente, então, que a direção tem que ser igual, né? Entre o alfa e o beta. É isso. Eles apontam na mesma direção, ou seja, o mais correto é falar o seguinte: os planos de fase constante são paralelos, coincidem com os planos de amplitude constante. Mas isso significa dizer que o vetor unitário é necessariamente real? É, né? Isso.
porque eu troquei essa direção da parte real do K e da parte imaginária, como é a mesma, eu chamei de K unitário. E, por definição, ele é real. Se há alguma coisa complexa, está nesse escalar K aqui, ó, ômega raiz de epsilon. Beleza. Então, o unitário K, o K chapéu, é real. Tá, E beleza. por isso, quando eu chego nessas relações, eu chego à conclusão que o E, o H e esse vetor K unitário, eles são ortogonais entre si e obedecem essa relação de mão direita aqui, ó. É vetorial H na direção do K unitário. Isso daqui representa uma onda que é transversa eletromagnética, ou seja, campo elétrico e campo magnético transversos entre si, ortogonais entre si, e ortogonais à direção de propagação. E nessa manipulação, ó, apareceu esse parâmetro eta. Não confundir com N. Tá? As letras aqui nas fontes do PowerPoint são muito parecidas. Esse símbolo eta representa a razão, a raiz quadrada da razão entre a permeabilidade e a permissividade do meio, e é definida como a impedância intrínseca do meio onde essa onda plana está se propagando, está sendo propagada. E se por acaso houver perdas e o epsilon for complexo, então essa impedância pode ser também complexa. Impedância complexa, eta complexo, significa que esse número complexo não possui fase nula, significa que existe um defasamento entre o fasor campo elétrico e o fasor campo magnético dessa onda plana uniforme. E você viu na aula passada que se houver defasamento entre campo elétrico e campo magnético, isso faz com que o vetor de Poynting correspondente tenha também uma parcela reativa. A parte real do vetor de Poynting corresponde àquela parcela onde o E e o H estão em fase. Havendo defasamento, então você vai ter um vetor de Poynting também com parcela reativa. O seu meio é dissipativo. Beleza? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Professor, eu posso ir no banheiro rapidaço? Pode ir. Rapidaço. Pode ir, mas eu vou continuar falando aqui, tá? Para não interromper a gravação. Beleza. E aí, a próxima etapa é em relação ao vetor de Poynting. Da maneira mais geral, nós temos que o vetor de Poynting complexo é definido dessa maneira. Um meio, porque a definição dos fasores é relativa aos valores de pico. Então, um meio do fasor campo elétrico, produto vetorial, o conjugado complexo do fasor campo magnético. Então, esta é a definição geral, vale para todos os casos, inclusive para a onda plana. Agora, se essa onda plana for uniforme, nas relações anteriores, nós vimos que o H pode ser reescrito como 1 sobre eta, o vetor K unitário, multiplicado vetorialmente pelo fasor campo elétrico. E, no caso, é o conjugado disso aqui, ó. Perdão, voltei. Nada. Lembra quem está gravando, viu? E aí, você tem aqui produtos, divisões. O conjugado desse conjunto de produtos e divisões, simplesmente é o conjugado individual de cada um. Então, a gente passa esse asterisco aqui para fora, esse operador, para cada um desses termos. Por exemplo, conjugado do 1 é ele mesmo. O eta, a impedância intrínseca do meio, ela pode ser complexa caso o epsilon seja complexo. Então, para ter uma formulação geral, a gente põe o conjugado no eta. O vetor K unitário, por definição, é real, então é ele mesmo. E, finalmente, o conjugado do fasor campo elétrico. E fazendo as operações, no final a gente chega nessa relação aqui, ó. Módulo do fasor campo elétrico ao quadrado, dividido por 2 vezes o conjugado do eta,
na direção K. Então, se a onda plana for uniforme, só se ela for uniforme. O vetor de Poynting complexo é reescrito dessa maneira. E se por acaso, ao invés de você fazer a substituição do H, se você fizer a substituição do E, como é o caso aqui, ó, você vai chegar noutra relação. Eta vezes o módulo do fasor campo magnético ao quadrado sobre 2, na direção K. E, obviamente, que esses dois resultados são idênticos. Então, igualando este termo a este daqui, chegamos em outra relação, que é a relação entre os módulos do fasor campo elétrico e do fasor campo magnético para essa onda plana uniforme. Módulo do E ao quadrado dividido pelo módulo do H ao quadrado é igual ao módulo do eta ao quadrado. Então, repara, esta relação é geral, vale inclusive para meios dissipativos, desde que sejam lineares, homogêneos e isotrópicos. E, além disso, a gente observa que o vetor de Poynting, que pode ser complexo, ó, o eta pode ser complexo, mas repara, esse vetor de Poynting ele aponta na direção de propagação. Então, a onda plana uniforme tem um vetor de Poynting, que pode ser complexo, mas tanto a parte real como a parte imaginária apontam na direção de propagação, na direção do K unitário, na direção normal à frente de onda. Então, não se esqueça, isso aqui só vale para a onda TM, só vale aqui para a onda plana uniforme. Se a onda plana não for uniforme, ou se tiver dúvida, você usa essa expressão geral aqui, ó. E aí, a próxima etapa, na nossa revisão, é estudar algumas propriedades importantes dessa onda plana uniforme. E a gente começou pelo comprimento de onda. Então, a onda plana já é uniforme, já é um caso particular, e a direção dessa propagação ocorre na direção do vetor K. Então, ao invés de fazer uma direção arbitrária, eu vou fazer o seguinte, ó, pega a onda plana uniforme que você quiser e arbitrariamente defina o vetor K, ou melhor, defina o eixo Z na direção do vetor K, de maneira que esse vetor K só tenha componente na direção Z. E essa componente na direção Z, esse K índice Z, vai ser o próprio K, já que o Kx e o Ky são nulos. E aí você tem uma representação mais simples. A gente faz isso para não complicar a matemática. Já que a onda plana está propagando no espaço, a gente vai escolher a direção de propagação para ser a direção Z. Como o campo elétrico, como a onda plana uniforme é TM, o campo magnético e o campo elétrico não podem ter componentes na direção de propagação, na direção Z. Então a gente vai escolher esses campos com componentes x e y. Como, por enquanto, eu não estou interessado em polarização, então, para não complicar muito, eu vou arbitrar que o campo elétrico só tem componente na direção x. Ó. Ele propaga na direção z e está orientado em x. Consequentemente, o campo magnético propaga na direção z e está orientado em y. E a razão E sobre H é dado pela impedância intrínseca do meio. E aí, repare, tanto o campo elétrico como o campo magnético possuem a mesma variação exponencial aqui, ó. Então, por enquanto, eu vou esquecer a amplitude, vou esquecer polarização, vou pensar só nessa variação aqui, ó. Como os dois têm a mesma variação, eu só preciso estudar um deles, por exemplo, o campo elétrico. Então, na próxima figura, ó, eu vou passar para o domínio do tempo, porque, entre outras coisas, eu também estou interessado em classificar velocidade. E se eu quero classificar velocidade, eu tenho que voltar a ter o tempo explícito nas minhas equações. Então, para passar para o domínio do tempo, a gente pega o fasor, multiplica pelo E elevado a j ômega t,
e tira a parte real. Lembrando que a amplitude, em geral, é complexa, tem uma fase associada, eu vou chamar essa fase de φ0 e jogo aqui dentro desse cosseno. E a amplitude do E0 foi classificada como A0. E aí eu pego essa solução, que, ó, repare, ela é harmônica tanto no tempo, como oscilatória também no espaço. Como tem tempo e espaço presentes, eu vou eliminar um deles tirando uma foto dessa onda propagando. E quando eu tiro a foto, né, imagina que eu tenho uma máquina fotográfica capaz de fazer isso, eu tenho essa figura aqui, ó. Representa os vetores do campo elétrico ao longo de uma certa direção, uma certa linha, parado, congelado no tempo, mas variando no espaço. Ó. Se não houver perdas, o alfa é nulo, significa que a amplitude do campo não varia conforme a onda propaga na direção z. Se por acaso houver perdas, o alfa é diferente de zero, significa que a amplitude do campo vai caindo exponencialmente na medida em que a onda vai penetrando para dentro desse meio dissipativo. Mas não importa, tanto para o caso ideal sem perdas, como para o caso com perdas, o comprimento de onda é definido como sendo a distância necessária a ser percorrida com o tempo congelado, né, para que o argumento dessa senoide varie de 2π. Ou seja, se você escolher como referência os picos dessa oscilação, é a distância entre dois máximos consecutivos. Mas, na verdade, não vale só para os picos, vale para qualquer ponto aqui. É quando a fase varia de 2π. Ora, se você pegar e fazer qual é a distância que faz com que isso varie de 2π, você vai chegar à conclusão que tanto para o caso ideal, sem perdas, como para o caso com perdas, esse comprimento de onda, essa distância, é dada por 2π sobre beta, onde beta é a parte real do K. Isso vale tanto para o caso sem perdas, como para o caso com perdas. No caso sem perdas, é um caso particular. O beta é o próprio K. Então, nessa situação, o comprimento de onda também é igual a 2π sobre lambda. Alguma pergunta em relação ao comprimento de onda? Não. E aí a gente aproveitou e tiramos mais uma foto. Aqui eu não vou mostrar o caso com perda, só para não ficar muita figura, porque a ideia é a mesma. Então aqui, por simplicidade, eu vou deixar só a figura do caso ideal sem perdas. Então está aqui desenhado, ó, o lambda igual a 2π sobre beta. Só que agora eu vou tirar duas fotos, uma no instante t igual a t1 e outra no instante ΔT depois. Na primeira foto, imagina que tem um surfista aqui em cima. O surfista estava nessa posição Z1, ΔT depois, o surfista veio para a posição Z2. E a diferença no deslocamento foi de ΔZ. Bom, esses dois eventos aqui, o que eles têm em comum? São tempos diferentes, instantes de tempo diferentes, posições diferentes, mas o que eles têm em comum? A mesma Amplitude. fase. Ah, não. Amplitude também, nesse caso. Mas se fosse com perdas, não teriam a mesma amplitude. Mas eles estão na mesma frente de onda, que se deslocou. Ou seja, a fase é a mesma. Ou seja, ômega T1 menos beta Z1 é igual a ômega T1 mais ΔT menos beta Z1 mais ΔZ. Né? Z1 mais ΔZ é o Z2. Manipulando essa igualdade, nós chegamos nessa relação. ΔZ dividido por ΔT é ômega dividido por beta. E, por definição, essa razão é a velocidade de fase. Nessa figura, é a velocidade com que a frente de onda se desloca ao longo da direção de propagação. Então, usando a notação em inglês, né, P
para phase, em inglês, pH, a gente vai definir VP como sendo a razão entre ômega dividido por beta, né? Ômega dividido por beta, onde beta, relembrando, é a parte real do K. Se não houver perdas, o beta é o próprio K. E aí a gente vai chegar à conclusão que essa velocidade de fase é a própria velocidade da luz no meio, 1 sobre raiz de μ epsilon. Se houver perdas, a definição é a mesma, é só tomar cuidado, né, que beta não é o K mais, é só a parte real do K. E aí, nós chegamos num certo dilema aqui, que é o seguinte: se não houver perdas, o epsilon é constante, e aí a definição de velocidade de fase está tranquila, é a velocidade da luz no meio, 1 sobre raiz de μ epsilon. Mas se houver dissipação, se o meio for dispersivo, a gente já viu antes que o epsilon varia com a frequência. Ele pode ser complexo e varia com a frequência. Consequentemente, a parte real do K, beta, varia com a frequência. E a pergunta é, se o beta varia com a frequência, se eu tiver um sinal de comunicação que é composto, né, por várias frequências diferentes, uma portadora modulada, ocupando um certo canal, uma certa faixa de frequências, se cada uma tem uma velocidade de fase diferente, qual é a velocidade com que essa informação é propagada, é transmitida nesse canal? Imagina o seguinte, eu tenho um balde cheio de bolinha de gude. Aí eu jogo essas bolinhas de gude no chão, se todas forem na mesma direção e com a mesma velocidade, aquele grupo vai propagar junto. Mas se cada bolinha começar a propagar com uma velocidade diferente, esse grupo se desforma. A ideia é mais, assim, não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas só para ter a figura na cabeça, né? Então a gente define uma velocidade de grupo, uma velocidade que mais ou menos identifica como aquela informação, como aquele grupo propaga através de um canal. Lógico que se a dispersão for muito intensa, ou você demorar muito para manipular essa informação vai se desfazendo. Chega um momento que não é mais matematicamente, você continua definindo a velocidade de grupo, mas ela não tem mais significado físico, não tem mais significado de interesse para nós, tá? Então, a definição dessa velocidade de grupo, ela não é trivial, tá? A gente teria que fazer uma análise utilizando as propriedades da transformada de Fourier. Tem livro que faz isso, mas aqui a gente vai adotar um procedimento muito mais simples, porém ele nos dá uma visão um pouco mais simplificada do que está acontecendo. Então vamos imaginar um sinal bem simplesinho, onde um sinal são duas portadoras simples, sem modulação, tá? Onde uma tem frequência ω1, a outra tem frequência ω2, e as duas vão ter a mesma amplitude, só para simplificar o problema. Como cada uma tem a sua frequência, então eu tenho um certo valor de beta1 para a primeira e beta2 para a segunda. E por comodidade, eu vou identificar uma frequência central, ω0, por exemplo. Isso aqui na prática seria a frequência da portadora, por exemplo. Onde o ω1 está Δω para baixo, abaixo de ω0, e o ω2 para cima. E aí eu faço algo parecido com o beta. Eu identifico aqui um beta, que é o valor central entre beta1 e beta2. Bom, aí eu ponho isso daqui dentro desse somatório, vou manipulando e chego nesse resultado aqui, ó. Esse resultado, sem nenhuma aproximação, ó, este resultado é igual a este, sem nenhuma aproximação. Eu identifico aqui duas senoides, uma multiplicando a outra, sendo que uma tem razão ω0 sobre beta0, essa aqui em vermelho, e a outra tem razão Δω sobre Δβ, que é essa daqui em azul. Como em comunicações, na prática, o ω0,
Agora eu estou particularizando por um sinal de comunicação. Na prática, esse ômega zero, que seria o equivalente à nossa frequência de portadora, geralmente é muito, 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 muito maior que o desvio em frequência em torno da portadora, seja a largura do canal de comunicação, é muito mais estreita que a frequência da portadora. Então, nós temos que, eventualmente, esta função senoidal, em vermelho, oscila muito mais rapidamente, oscila muito mais vezes num certo intervalo de tempo do que essa outra daqui. Então, neste exemplo simplificado, é como se isso daqui fosse o envelope dessa onda em vermelho. É como se isso daqui fosse um sinal modulado em AM, onde a informação é essa curva em azul aqui, o envelope em azul. E repara, nós podemos ter essa razão, podemos ter ou não. Em princípio, essa razão pode ser diferente. Ou seja, significa que a velocidade de fase da portadora é diferente da velocidade da informação. E aí, sem mais delongas, né, tirando um baita de um coelho de dentro da cartola, a gente diz o seguinte, que o caso mais geral é fazer esse delta tender para zero e aquilo ali vira uma derivada. Então, isso aqui, repara que eu não estou tendo aqui nenhum rigor matemático ao fazer isso. Existe um livro onde isso é muito bem explicado, que é o livro do Jackson, na seção 7.8. Então, se você quiser mais detalhes dessa classificação, utilizando as propriedades da transformada de Fourier, etc., você tem, entre outros, o livro do Jackson. Tá? Aqui a gente vai aceitar que essa velocidade de propagação da informação, classificada como velocidade de grupo, ao invés de classificar como sendo a derivada de ômega em relação a beta, eu vou fazer o contrário, eu vou classificar como sendo o inverso da derivada de beta em relação a ômega. E aí, se o canal de informação não for exageradamente muito largo, geralmente a gente usa a frequência central do canal ou a frequência da portadora para fazer esse cálculo da velocidade de grupo. Um caso particular é quando o meio não tem perdas, ele não é dissipativo. E nesse caso, o beta é o próprio K, ômega raiz de μ. E neste caso particular, não dissipativo, ideal, o μ e o epsilon, a permeabilidade e a permissividade, não variam com a frequência. Ou seja, a única variação com a frequência é o ômega, que aparece aqui. A derivada disso é muito simples. No final, a gente chega à conclusão que, no caso não dissipativo, no caso não dispersivo, melhor dizendo, a velocidade de grupo e a velocidade de fase são iguais à velocidade da luz no meio. Caso contrário, você tem que resolver essa derivada. E para resolver essa derivada, você tem que saber como o epsilon varia com a frequência. Então, pode ser um problema analiticamente não muito simples, obter essa velocidade de grupo. Você tem que caracterizar o meio onde a propagação ocorre. Enquanto você não souber como o epsilon, a permissividade, varia com a frequência, não tem como você resolver essa derivada. Obviamente que, se o meio apresentar perdas muito baixas, desprezíveis, a velocidade de grupo vai ser praticamente igual à velocidade de fase e a gente não se preocupa muito com essas coisas. Alguma pergunta? Não. Então, repara, muito rapidamente a gente viu aqui as definições de comprimento de onda, velocidade de fase e velocidade de grupo. Agora eu vou dar um salto mortal gigante. Tem vários problemas, né, que a gente resolveu depois de termos visto essas propriedades. Eu vou pular por esses problemas e vou para a última característica que a gente viu no curso até o momento, que é a polarização dessa onda plana uniforme, consequentemente a polarização de uma onda TEM. Como agora é polarização, eu não posso mais assumir que o campo elétrico só tenha uma componente. Então, vou ser obrigado a investigar o caso mais geral.
continuando com propagação na direção Z, eu agora assumo que o campo elétrico possui componentes X e Y. Cada uma delas com a sua amplitude, a X, a Y, cada uma com a sua fase φx, φy, tá? Como o E e o H são sempre ortogonais entre si, investigar a orientação do H não vai trazer nenhuma informação extra. Então a gente vai esquecer o H e ficar concentrado só no campo elétrico. A gente podia fazer o oposto, mas geralmente é assim que está nos livros. E aí, mais uma vez, como vai ter movimento, eu vou passar de novo para o domínio do tempo. Então, vou pegar o fasor campo elétrico, multiplicar por E elevado a J ômega T e tirar a parte real. E a gente chega nessa expressão aqui, ó. E aí existem várias possibilidades de polarização, dependendo das amplitudes e das fases dessas componentes EX e EY. Então, andando um pouco mais rápido, se por acaso as componentes EX e EY estiverem em fase, ou seja, se o φ índice X for igual ao φ índice Y, ou um múltiplo, a diferença entre eles for um múltiplo de π, o argumento dessas senoides, a menos de um sinal que você passa para fora, vai ser o mesmo. E aí a gente diz que as duas componentes estão em fase e, consequentemente, a polarização é linear. Ou seja, essa onda plana uniforme, na medida em que se propaga, o campo elétrico ele oscila, mas ele vai oscilar sempre no mesmo plano, como está mais ou menos, né, indicado aqui nessa figura. Ou seja, se o receptor observa essa onda chegando de frente nele, ele vai observar o campo elétrico oscilando ao longo da mesma linha, da mesma direção. No caso aqui, ela está na vertical, mas ela poderia estar inclinada, como nessa figura aqui. Então, se as duas componentes vetoriais tiverem a mesma fase, a gente classifica essa polarização como linear. A inclinação dessa polarização, por exemplo, se vai ser vertical ou vai ser horizontal, vai depender das amplitudes AX e AY. Mas para ser linear, as fases têm que ser iguais, uma à outra. Ou a diferença entre elas múltipla de π. Por outro lado, se essas componentes, perdão, só um momentinho, se essas componentes tiverem a mesma amplitude e as fases estiverem em quadratura, vai acontecer esse fenômeno aqui, ó. O campo elétrico que é emitido um pouquinho antes, ele vai estar inclinado ao campo elétrico emitido um pouquinho depois, de tal maneira que para um observador parado aqui, ó, nessa posição, observando essa onda, esse vetor chegando ao longo do tempo, parece que ele fica rodando em torno do eixo, e caso as amplitudes sejam iguais, a ponta desse vetor descreve um círculo. E aí a gente define essa polarização como sendo uma polarização circular. Repara que o vetor não fica girando, ele translada. Mas para quem está parado, parece que ele está girando. Você está vendo um campo elétrico chegando depois do outro. E aí, dependendo se essa fase é positiva ou negativa, dependendo se a componente X do campo elétrico está adiantada ou atrasada em relação à outra componente, esse vetor vai girar num sentido, segundo a mão direita, ou no outro sentido, segundo a mão esquerda. E assim você classifica as polarizações dessa solução TM. Se não for nem linear, nem circular, então o caso mais geral é a polarização elíptica, que não está representada aqui em nenhuma animação. Aí, no caso, o vetor continua girando, mas a ponta dele descreve uma elipse, ao invés de descrever um círculo.
e dependendo se gira para um lado ou para o outro, você classifica como elíptica mão direita ou elíptica mão esquerda. Então, a polarização elíptica são todos os demais casos que não foram investigados aqui nas notas de aula. Alguma pergunta? Não. E aí, a gente deixou de investigar essa onda propagando no espaço livre para agora ver como esse campo interage com um obstáculo. E a melhor maneira de você entender isso, pelo menos no início, é assumindo a geometria mais simples. E não existe nada mais simples na solução eletromagnética do que uma onda plana incidindo numa interface plana. Então, é esse o problema que a gente investigou daqui para frente. Aí, no caso dessa animação que eu encontrei na internet, né, nós temos aqui dois meios, o meio azul e o meio verde. E existe uma interface plana, um plano infinito separando esses dois meios. E a onda azul, a onda incidente, ela vem deste meio azul, subindo. Ó. Essa daqui seria a onda incidente, a onda plana incidente. Ela incide sobre essa interface, parte da energia é transmitida para dentro do meio verde e uma parcela é refletida pela interface e acaba interferindo com a própria onda incidente, aqui a interferência. Então, essa animação é interessante porque daqui para frente a gente vai representar o problema através de raios, exatamente para simplificar a montagem do problema. Mas eu quero que você veja nessa animação que, primeiro, as coisas não acontecem só numa linha, numa direção. Elas acontecem no espaço todo. Você tem uma frente de onda que é plana para cada uma dessas soluções. E mais, do lado onde vem a onda plana incidente, você não tem só uma parte da região com onda incidente e uma parte com refletida. Na região azul, em toda ela, você tem as duas presentes. A onda plana incidente junto com a onda plana refletida. E o campo total é a soma das duas. Então, dito isso, Professor, oi, então, nada? uma parte que eu lembrei de te perguntar é sobre a definição, você falou rapidamente aí, é sobre a definição do sentido da onda, né? Se ela é mão direita, se ela é mão esquerda. Polarização. Isso, da polarização. Uhum. Nesse caso, eu lembro que a gente tem um exemplozinho aqui nos slides, no slide 45, que às vezes eu fico meio confuso em relação à frente da... para definir isso, né? A frente da onda é o ponto de Z igual a zero ali? Não, vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que identificar em que direção a onda propaga. Isso. Nessa direção, você vai apontar o seu polegar. Então, para simplificar, vamos imaginar que a direção de propagação seja a direção do eixo Z. Uhum. Então, o seu polegar, ou o da mão direita ou o da mão esquerda, vai apontar nessa direção. E aí você tem que ter na sua cabeça, ou você desenha as figuras para não errar, os eixos X, Y, Z. Então, você vai rodar mão direita ou mão esquerda, dependendo de quem está adiantado ou de quem está atrasado. Por exemplo, se a componente X estiver adiantada, aí você tem que olhar para a figura. Você desenhou aí os eixos X, Y, Z? Uhum. Então, se por acaso a componente X está adiantada, é porque o vetor passa primeiro no eixo X para depois ir para o eixo Y. Se você usar as mãozinhas, você vai ver que quem concorda com isso é a sua mão direita. Então, se a componente X estiver adiantada, você tem uma e a propagação for na direção Z positiva, você tem aí uma polarização que roda segundo o sentido da mão direita. Caso contrário, a mão esquerda.
Tá, só que, por exemplo, tem Hum, como você voltar no slide 45? tem. Só um momentinho. Aqui. Isso. Ah, Nesse caso aí, por exemplo. ah, É, o meu problema é exatamente em definir. Por exemplo, a direção está em propagação Z positivo, né? isso. Beleza. Aí é mão esquerda porque o X tá Não. adiantado. Não. Calma, calma. Repara, a análise que eu acabei de te dar, você tem que olhar os fasores. Você tem que olhar os fasores, a representação matemática dos seus fasores, das componentes X e Y, e identificar quem está adiantado e quem não está adiantado, tá certo? Aham. Nessa transparência, essa informação não está presente, Ah, tá. Beleza. beleza? Então, em princípio, você está olhando para isso. Aí você olha para isso, você fala assim, olha, campo elétrico está aqui, depois está aqui, depois você acha que, segundo o teu saca-rolha aqui, isso está rodando no sentido da mão direita. Mas você tem que lembrar que tem um movimento, aqui o movimento. Repara, você está parado aqui na frente, né, nessa posição. Uhum. Então, este vetor vai passar primeiro por você. O próximo vetor vai estar inclinado em relação a esse, mas rodando no sentido horário, segundo essa figura que está aí. Ó. Uhum. Então, repara, para quem está parado, o vetor campo elétrico parece que está fazendo isso. Então, esta figura daqui, caso você saiba que a polarização está indo na direção Z positiva, está ilustrando uma polarização circular mão esquerda, perdão. Ah, tá, beleza. Ah. Beleza? Mas repara, só de olhar para essa figura, a não ser que você saiba que a propagação é no sentido da direção Z. Mas só de olhar a figura, sem saber qual é o sentido da propagação, não tem como classificar isso É. daqui como sendo esquerdo ou direito, entendeu? Ah, Só beleza. quando você diz que a propagação é no sentido Z positivo. Por exemplo, se exatamente isso daqui fosse no outro sentido, seria a mão direita. Sim. Não, beleza, entendi. Tá, Tranquilo? beleza. Então, nós agora estamos estudando o problema, vai demorar um pouco, porque a transparência é pesada. Da incidência de uma onda plana sobre a interface que separa dois meios dielétricos. Está muito pesado. Enfim, só piora. Tá aqui. E nós acabamos de ver que existem várias possibilidades de polarização. Então, ao invés de estudar todas as possibilidades de polarização, linear, circular mão direita, circular mão esquerda, a gente quebra o problema em dois problemas linearmente polarizados. De tal maneira que, combinando da maneira adequada essas duas soluções, nós podemos investigar qualquer tipo de polarização para onda incidente. Então, a gente sabe que a melhor classificação para essas polarizações lineares é fazer com que uma delas tenha o campo elétrico perpendicular ao plano de incidência, que é o que está acontecendo nessa figura, e a próxima polarização vai ter o campo elétrico paralelo ao plano de incidência, ou seja, ele vai ter uma orientação parecida com aquela que o campo magnético tem nessa figura. E aí você combinando esses dois resultados, você pode investigar qualquer tipo mais geral, mais generalizado de polarização. Então a gente começou aqui o estudo investigando essa polarização perpendicular, ou seja, o campo elétrico ele é perpendicular ao plano de incidência. O plano de incidência é o plano da transparência aqui do slide, que é perpendicular ao plano da interface que separa o meio 1 para cima, o branquinho, do meio 2 para baixo, o cinza.
E aí a gente constrói, não vou aqui com todos os detalhes, as 3 ondas planas, a incidente, a refletida e a transmitida. Definimos um sistema de coordenadas x, y, z auxiliar. No final, o resultado independe das direções escolhidas. Isso só está aqui para ajudar a montar o problema. Então, arbitrariamente, eu coloquei o eixo z apontando para baixo, a direção y apontando para fora do slide, na sua direção, e, consequentemente, o x apontando aqui para a direita. Mas o resultado no final independeria da orientação escolhida. Independeria? Não, independe da orientação escolhida para a montagem do problema. Por exemplo, neste problema, nesta situação, o campo elétrico para todas as ondas só tem componente Y aqui, ó. Mas isso foi arbitrariamente imposto, tá? Desde que ele seja perpendicular ao plano de incidência. Então, com muita paciência e com a ajuda da figura e dos triângulos que estão escondidos aí nessas figuras, a gente monta a expressão matemática para o campo elétrico, para o campo magnético e para o vetor K das 3 ondas, da incidente, da transmitida, perdão, aqui embaixo, e da refletida. Eu só vou destacar aqui o seguinte: nós, em princípio, não sabemos nem os ângulos, qual é o ângulo, dadas as características da onda incidente, entre elas o ângulo de incidência. Primeiro, quais são os ângulos que essas ondas refletida e transmitida as direções de propagação irão ter em relação à normal, a essa interface. E mais, qual o percentual da potência que é refletida e qual o percentual que é transmitida? Ou seja, qual é a amplitude do campo refletido e a amplitude do campo transmitido em relação àquela do incidente. Então, uma das coisas que a gente classifica aqui, ó, que a gente identifica aqui, é que a gente multiplica a amplitude do campo refletido por esse coeficiente aqui, ó. Isso aqui é chamado coeficiente de reflexão, que por enquanto eu não sei quanto vale. E na onda transmitida, um outro coeficiente que a gente vai chamar de coeficiente de transmissão. E esse símbolozinho que aparece aqui, ó, é para dizer, ó, este é o coeficiente de reflexão da polarização perpendicular, aquela onde o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência, enquanto que isso daqui é o coeficiente de transmissão dessa polarização perpendicular. Isso porque polarizações diferentes terão comportamentos diferentes. Então, o primeiro que foi investigado foi o comportamento da polarização perpendicular. Aí o que a gente faz, o que a gente fez na próxima transparência foi pegar aquelas expressões e obrigar com que os campos tangenciais, elétrico e magnético, tangentes paralelos à interface, sejam contínuos. Ou seja, o campo total, um titiquinho acima da interface, tem que ser igual ao campo tangencial, um titiquinho abaixo da interface. E aí a gente tem que lembrar que no meio 1, no meio de cima, o campo total é a soma do incidente com o refletido. Aí no caso daqui, ó, são as componentes Y desse campo, somadas quando Z é igual a 0, que é o plano da interface. E do outro lado é a onda transmitida que está sozinha. Então tem uma equação para a componente Y do campo elétrico, e aqui embaixo, outra equação forçando a continuidade da componente X do campo magnético, que é a componente tangencial segundo a nossa geometria. E isso tem que valer para qualquer ponto sobre a interface, para qualquer valor da coordenada X. Ou seja, essa exponencial tem que ter o mesmo argumento dessa e tem que ter o mesmo argumento desta. Mas os ângulos são diferentes, os Ks são diferentes. Logo,
nós chegamos nessa relação que é identificada como a lei de Snell. Da primeira igualdade, ou seja, este argumento igual a este, a gente chega à conclusão que o ângulo da onda refletida em relação à normal é igual ao ângulo de incidência. E da segunda igualdade, nós tiramos a relação entre o ângulo da onda transmitida, θ, e o da onda incidente, θi. E mais recentemente, alguns pesquisadores descobriram que, na verdade, apesar de a gente chamar isso aqui de lei de Snell, teve um matemático muçulmano que lá por volta do ano 1000 depois de Cristo teria chegado a uma relação muito parecida com essa daqui, tá? Enfim, aí a gente manipulou. Deixa eu só lembrar aqui um pouquinho. Então, da primeira igualdade da lei de Snell, ângulo de incidência igual ao ângulo da onda refletida, ou vice-versa. E da segunda igualdade, nós chegamos numa relação que nos dá tanto o seno do θt como o cosseno do θt, e assim a gente consegue classificar a direção de propagação da onda transmitida. E aí, continuando naquelas duas equações que a gente mostrou anteriormente, duas equações, duas incógnitas, a gente tem então as expressões para o coeficiente de reflexão dessa polarização e para o coeficiente de transmissão dessa polarização. E a gente guarda isso de lado. E aí a próxima etapa foi investigar a outra polarização, que a gente classifica como polarização paralela. Aí, nesse caso, o campo elétrico, ao invés de ser perpendicular ao plano de incidência, ele vai estar paralelo ao plano de incidência. E isso muda as relações entre as componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético na interface que separa o meio 1 do meio 2. Repara que agora o campo elétrico tangencial à interface, o campo tangencial à interface vai ser o EX, enquanto que o campo magnético tangencial paralelo à interface vai ser o HY. Isso faz com que as equações que fornecem a continuidade dessas componentes tangenciais sejam ligeiramente diferentes das anteriores. Porém, felizmente, a lei de Snell é a mesma. Ora, se a lei de Snell é a mesma para as duas polarizações, a gente chega no seguinte resultado importantíssimo. A lei de Snell independe da polarização do campo incidente. Por exemplo, se a sua onda incidente fosse circularmente polarizada, a lei de Snell seria a mesma, ou seja, o ângulo da onda refletido é o mesmo da onda incidente e a relação do ângulo transmitido é a mesma. Se a sua onda incidente fosse elipticamente polarizada, idem. A lei de Snell não depende da polarização da onda incidente. Porém, a quantidade de energia que é refletida e, consequentemente, transmitida variam com a polarização. Se você comparar esta expressão do coeficiente de reflexão com aquela da polarização anterior, você vai parece a mesma coisa, mas não é. Os etas estão trocados. E isso vai fazer muita diferença. Ou seja, uma polarização vai refletir mais intensamente do que a outra. E uma das consequências disso é, por exemplo, se você tiver uma onda incidente circularmente polarizada, como uma polarização, né, vai refletir mais do que a outra ortogonal a ela, a onda refletida vai ter uma polarização elíptica. Ela vai deixar, e pode, dependendo do caso, até ter uma polarização linear, dependendo se você tem ali o fenômeno relativo ao ângulo de Brewster acontecendo. Então, infelizmente, a quantidade de energia que é refletida e transmitida, ela depende da polarização
da onda incidente. E isso a gente vai ver com mais detalhes na próxima segunda-feira, quando vamos ter a última revisão antes da prova daqui a uma semana. Alguma pergunta, Vitor? Não, essa parte aí que está falando aí no final, que em alguns outros livros, alguns outros livros está invertido aí o sinal do campo refletido. Exatamente. Deixa eu explicar por quê, tá? A notação mais utilizada, deixa eu voltar para aquela transparência que vai demorar um pouco para carregar, anterior, tá? A maioria dos livros, aliás, quase todos os livros, para não falar todos os livros, eles adotam uma referência diferente da minha, tá? Que é o seguinte, se você reparar na figura que vai carregar daqui a pouco, eu coloquei como referência o campo elétrico refletido apontando na mesma direção Y do incidente e do transmitido, tá? Repara. Desculpa, falei bobagem. Era para falar campo magnético. Repara que o campo magnético da onda refletida, ó, azul, está apontando na mesma direção Y do incidente e do transmitido, tá? Os autores, a esmagadora maioria, para não falar todos, eles mudam essa orientação. Eles fazem com que o campo magnético aponte para dentro do slide e, consequentemente, o campo elétrico tem que apontar para baixo, tá? E, consequentemente, o coeficiente de reflexão que eles obtêm vai ter um sinal trocado em relação àquele que eu obtive aqui, tá? Por que o pessoal faz isso? Porque, no caso do ângulo de incidência ser nulo, ou seja, no caso da incidência ser normal, esta orientação que aqui está coincide com aquela da polarização perpendicular. E aí o pessoal falou o seguinte, olha, para incidência normal, não faz sentido classificar a polarização. É o mesmo resultado. Porque, repara, se a incidência normal, não tem importância como está orientado o campo. Ele será sempre paralelo, tanto o elétrico como o magnético serão sempre paralelos à interface entre os dois meios. Não importa se está girando ou se não está girando. Então, os dois resultados, eles têm que coincidir quando a incidência é normal, é óbvio, tá? Mas se você adotar a minha relação, quando a incidência é normal, repara, aqui os dois campos elétricos, o incidente e o refletido, eles vão estar apontando um contra o outro. Enquanto que na outra polarização, eles apontam na mesma direção. Isso tudo é questão de referência, tá? Mas por causa disso, aí o pessoal de ótica, e aí o resto do pessoal copia o pessoal de ótica, eles definem essa orientação oposta à minha. Mas qual é o problema? Eu não sou de ótica, né? Eu sou de RF. Então, quando chega em propagação de ondas de rádio, nós vamos ter lá um modelo de dois raios, onde você tem um transmissor transmitindo, um receptor recebendo, e o enlace inicialmente está sobre um solo liso, que a gente aproxima como um plano. E aí a gente fala, o campo total que chega no receptor é a soma do incidente com o refletido, desde que você adote a minha notação. Se você adotar a notação do pessoal de ótica, você vai ter que dizer, no caso da polarização perpendicular, que o pessoal de propagação chama de horizontal, você tem que somar. Mas no caso dessa, você tem que subtrair. Porque é uma questão de referência, não tem nada de errado, é só uma referência. Você tem que tomar cuidado com a referência. Então, por causa disso, em TIOG, eu chego e defino com sinal trocado. Eu aviso, eu estou definindo com sinal trocado. Mas para o estudo de intensidade, módulo, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque aí, quando chega em propagação, fala assim, pessoal, lembra de TIOG? É o mesmo coeficiente, não tem diferença nenhuma, é a mesma teoria. E aí você, ao invés de falar assim, subtrai para um e soma para outro, independente da polarização, você está sempre somando o direto com o refletido. É uma questão de referência, é uma questão de gosto, e eu optei por fazer desse jeito. Mas eu aviso, se você for lá no livro e comparar os resultados, você vai ver que o sinal deste coeficiente de reflexão,
ele está trocado em relação ao que aparece em 139% dos livros que tratam desse assunto. Inclusive, há erros. Livros de gente famosa de propagação têm erro, porque eles adotam esse coeficiente aqui e, na hora, ao invés de subtrair, eles somam. E o resultado é errado, viu? Alguma pergunta? Não, era isso mesmo. Eu queria saber o motivo. É uma referência. Eu resolvi inverter em relação ao que a maioria faz. Para quando chega em propagação, eu falo assim, ó, você soma o direto e o refletido, independente da polarização. É referência, tá? É referência, só isso. Para o estudo que a gente vai fazer na próxima, para a revisão que a gente vai fazer na próxima segunda-feira, como a gente vai estar preocupado com módulo, isso aí não vai ter nenhuma importância. Beleza? Então eu vou parar aqui a gravação e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Então, antecipando aí um bom fim de semana para você.